Deu uma parada, né, pessoal? Deu uma caída, né? É que começou a chover forte aqui. Chegou meus enteados Já tá também. chovendo aí? Não, agora parou. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Muito bem, então, estamos de volta no mais um episódio do Projeto Boladão. Eu sou o Julian Neto e eu acho que não existem respostas simples para problemas complexos. Aqui é o Rafa Remos e a cultura pop de pop não tem nada. Eu sou o Thiago Castro e a cultura pop não emburrece, ela enriquece. Aqui é o Rafael Augusti e nessa terra de gigantes, tudo isso já foi dito antes? Isso aí, então, pessoal, estamos de volta no mais uma missão do Projeto Boladão. O que a gente veio comentar aqui, eu queria só pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e mandar aquele joinha maroto, porque isso ajuda bastante a gente fazer os vídeos e ter um pouco mais de alcance aqui no YouTube. E para quem está escutando nas plataformas de áudio, segue a gente aí também, e com os likes são bem-vindos. Então, a ideia de hoje, do episódio de hoje, surgiu de um vídeo que a gente assistiu de um canal chamado Quadrinhos na Sarjeta, onde ele levantava essa provocação, que era: a cultura pop deixa a gente idiota? Então a gente resolveu investigar um pouco assim o que cada um daqui pensa, para trazer provocações também, e até que ponto a gente concorda com isso e até que ponto a gente discorda, né? Não sei, para começar, assim, eu queria chamar o Remus para ele falar um pouquinho, assim, porque como ele é jornalista e ele estudou um pouco disso, assim, dessa parte mais teórica que o Quadrinhos na Sarjeta fala ali no vídeo, né? Então, só que se puder fazer um pequeno apanhado, Remus, seria ótimo para a gente começar esse assunto hoje. Dar uma pincelada, então, assim, meio sem aprofundar muito, né? Porque para não ficar aprofundando muito essa questão de pensadores e tal, para não deixar o papo muito enfadonho, porque não é a ideia aqui, né? Mas basicamente essa crítica à cultura de massa, né? A banalização da cultura de massa, ela não é de hoje, né? É uma coisa bem antiga, já começou lá na escola de Frankfurt, que rapidamente a escola de Frankfurt é uma corrente de pensadores, né, que surgiu lá na primeira metade do século XX, né. Ela era basicamente assim uma resposta à indústria cultural que estava começando a ganhar áreas de indústria, efetivamente, na época, né. Então, tinha vários pensadores, mas dois caras em específico surgiram como expoentes dessa crítica, né, da escola de Frankfurt, que foi chamado, era o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, né, que eles escreveram um livro muito famoso que é a Dialética do Esclarecimento, né. Então, assim, eles viam a indústria cultural como uma forma de manipulação das massas, né. Eles entendiam que isso transformava a arte, a cultura em mercadoria. Isso é um assunto que nos trouxe essa pauta hoje, e ele já ele é bem, bem antigo, né. Depois tem muitos pensadores que falaram disso mais à frente. O Humberto Eco falou muito disso também. Tem um livro muito famoso dele que é o Super-Homem de Massa, né? Onde ele traça um paralelo dos super-heróis da literatura com os super-heróis dos quadrinhos. Ele faz essa comparação com os quadrinhos são seres incríveis, seres extraordinários, né? Enquanto os da literatura muitas vezes não são tão, assim, digamos assim. Ele traça essa comparação. Então a gente vai partir o papo daqui hoje, tá? Sem ficar depois entrando em muitos detalhes aí, mas fica aí a dica para quem quiser entender e pesquisar um pouco sobre a escola de Frankfurt. É esse livro aí, A Dialética do Esclarecimento e o Super-Homem de Massa do Humberto Eco. É isso aí. Na aula de hoje vocês vão entender. Eu pelo menos pensando assim sobre isso que tu falou, né? O Superman, ele já aparece, né, nesses estudos, assim, porque é um herói bastante antigo e acho que é um dos mais icônicos, né, dos super-heróis, né? Vocês acreditam nisso, assim, que existe uma banalização do senso crítico?
tu sente que é um cara, assim, que consome bastante quadrinhos e tu tem bastante cultura dessa parte, assim, tu acha que os quadrinhos, como cultura pop, eles podem te fazer pensar menos? Eu acho que não. Na verdade, se isso for a tua referência para as coisas, aí sim. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade de letras, quando eu fui ter uma cadeira lá que falava sobre mitologia grega, eu já tinha lido, já tinha visto personagens, por exemplo, eu li aqueles livros do Monteiro Lobato, tá, tudo bem, é literatura, mas mesmo Hércules, que é um personagem da Marvel, então, quer dizer, eu já tinha uma certa bagagem lá de criança, então aquilo foi só uma evolução para mim. Aí eu passei a ver que existia uma mitologia, existia uma coisa maior por ali. Agora, é claro, se tu usar como referência apenas a cultura pop, e aí sim tu emborreceu, né? Mas no momento que aquilo ser uma porta de entrada, eu que dou aula para adolescentes, para jovens adolescentes, eu digo para eles que a cultura pop é um belo de um caminho de entrada para tu aprender as coisas, mas vai ter momentos em que tu vai expandir aquele conhecimento. Eu acho que a gente tem que fazer uma divisão aqui que é bem importante, tá? O que é cultura pop e o que é cultura de massa, que me parece que são coisas diferentes, né? O que que tu entende como um e como sendo o outro? Esse é só um entendimento, né? Pode não estar certo, mas eu entendo como a cultura pop é a industrialização e a cultura de massa é o que realmente atinge todas as camadas da população, vamos colocar assim. Vamos colocar, por exemplo, aqui, tá? O que eu entendo como cultura de massa? O carnaval é uma cultura de massa. Ele não faz distinção de que ele atinge. Ele atinge todas as classes sociais, umas mais, outras menos, ele atinge todas. Enquanto a cultura pop, como a gente vê hoje, ela é fruto da indústria, né? Quem é que consegue consumir o que a gente entende como cultura pop hoje? Quem consegue ir no cinema, que é caríssimo hoje. Cara, ir no cinema hoje é muito caro. E no cinema hoje tu gasta, vai duas pessoas no cinema hoje no final de semana é R$200. É impressionante, entendeu? É impressionante. Quem consegue pagar streamings, quem consegue comprar quadrinho, enfim, quem tem acesso ao que a indústria pop cria. Então, acho que a gente tem que fazer essa distinção que eu acho que é importante. É interessante, assim, porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso, do acesso à cultura pop, porque e tu falou do cinema que custa caro, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem acesso à internet, ela tem, basicamente, se ela se botar a pesquisar filmes e baixar livros e baixar HQs, ela vai encontrar essa cultura, né, de uma maneira até meio pirata, mas, né? E os streamings, eles estão, por exemplo, a Amazon, nesse momento, ela custa R$15,90, eu acho, assim, não é um valor tão alto quanto o cinema. O Netflix já é um pouco mais caro, né? Mas a gente também tem que pensar assim que isso também é cultura pop, né? Assinar a Amazon é cultura pop, né? Amazon E caros, Prime. eu ainda iria um pouco mais além, que antes a questão do acesso, a gente tem que lembrar também que mesmo quem não tem o poder aquisitivo para acessar certos modais, também está exposto à cultura pop. Só que daí a gente vai entrar também numa outra conversa, que daí eu gostaria também da visão dos amigos a respeito dessa seara, que é de analisar ou mesmo julgar a qualidade da informação que essas pessoas estão expostas. Que, por exemplo, TV aberta também, tu está exposto a uma certa categoria, um certo nicho e qualidade de cultura pop. Rádio, a mesma coisa. E também eu estava me preparando para essa conversa e estava pensando até que ponto dá para a gente botar também na cumbuca da cultura pop ou de massa, né, o futebol. É isso que eu ia falar. Eu acho que TV e rádio é cultura de massa. Mas também aí, vale lembrar, assim, que, por exemplo, a cultura pop, ela é bastante abrangente, né? Não estamos falando só de quadrinhos ou só de cinema. A gente está falando uma de definição acadêmica dela é uma coisa, mas quando a gente... Que termo do que a gente estaria falando, então, por exemplo, quando tu cria um personagem lá nos Estados Unidos, que é um alienígena, que é um super-homem, né? E casualmente o nome é o mesmo, mas é um super ser. O que isso daí é? Antes dele virar uma marca e antes dele, né, enfim, ser reproduzido por diferentes, por virar uma coisa que é reproduzida em todas as outras mídias, né? Mas ele é popular por quê? Porque ele é um herói, ele defende os fracos e ele luta pela justiça. De uma certa forma, são... como
como é que eu digo, desejos universais, né? Enfim, Porque eu acho que, e aí tu pode valores, eu quis dizer. me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu acho que no começo dos quadrinhos eles eram muito, eles atingiam uma gama bem maior de pessoas, correto? E hoje ele é uma coisa, os quadrinhos são coisas mais nichadas. Mas eu tenho a impressão que no começo eles eram bem mais abrangentes, ou eu tô errado? Total, basta ver assim, ó, a minha geração, tá? Dos anos 80. Por exemplo, tinha a Abril era que detinha os maiores títulos, né? Tanto da Marvel quanto da DC e tal. Por exemplo, a revista do Homem-Aranha, que era um gibi no formatinho, né? O pessoal que trabalhou naquela época, né? Que eu já vi vários, enfim, programas sobre isso. Se aquela revista vendesse menos sei lá, de 70 mil, se ela chegasse a 50 mil de vendas, ela já ficava numa lista ali para ser cancelada. Baixou de 50 mil, ela era cancelada. Hoje não tem tiragem de 20 mil. Entende? Não tem mais. Por quê? Porque esse interesse de olhar esses super-heróis pelos quadrinhos foi para outros lugares. Ou é o cinema, ou é os jogos, ou muita coisa que a gente acaba vendo, né, nas redes, no próprio YouTube, enfim, né? Sim, mas a gente tá falando também um pouco não apenas de super-heróis, né? Mas isso que a gente falava sobre, por exemplo, diversificar, né, a cultura pop, ela passa, por exemplo, pela música. Existe música pop que é cultura pop também, né? Quando a gente fala de rádio, por exemplo, nos anos 90, que era super forte rádio, a gente tem que lembrar, assim, que existiam, assim como hoje existem as gigantes do entretenimento, como a Amazon, Netflix, os estúdios de cinema, por exemplo, nos anos 80 e 90, as rádios eram bombardeadas por músicas aonde as gravadoras e a indústria fonográfica investia pesado em alguns poucos artistas, e esses artistas eram que tocavam na rádio. E eu acho que aquela coisa assim, água mole em pedra dura, né? De tanto a gente escutar algumas músicas, elas caíam no gosto do povo e a gente acabava gostando muito delas, né? Então acho que a cultura pop, ela passa muito por isso, assim, ela passa por o crivo dela acaba sendo de executivos atrás de uma mesa querendo ganhar grana com a produção que eles estão colocando, né, no mercado. Em suma, é isso, assim, isso que a gente estava falando no episódio anterior, de tirar ou não tirar um vilão de uma série de TV, por exemplo. Isso aí passa por uma questão de um roteiro que vem de cima para baixo lá, que os caras resolveram, vamos deixar esse personagem porque ele tá sendo carismático, ele tá fazendo bem para a audiência da Sim. série. Então, isso aí tem todo sentido, né? No final das contas, a cultura pop, ela passa, sim, por isso da rentabilidade da coisa, né? Então, aí a gente tá bem do que nós estávamos falando da escola de Frankfurt, né? Era exatamente isso que eles criticavam, né? Eles eram muito críticos à indústria, à cultura popular, o pop, ser uma indústria, né? Eles entendiam que era até um pouco, pensar hoje até um pouco, pensando com os olhos de hoje, um pouco utópico até, mas eles entendiam que a cultura popular devia ser acessível a todos, né? E não ser uma indústria, né? Eu acho que eles perderam essa guerra, né? Penso eu daí que, primeiro, assim, a partir dessa visão, eu consigo dar razão lá para os pensadores da Escola de Frankfurt, mas eu estou aqui na minha cabeça, aqui ainda trocando ainda algumas peças de lugar nessa equação, que, primeiro, a cultura pop por si só, ela é muito um eco do seu tempo, né? Se a gente voltar lá atrás, mais contemporâneo à Escola de Frankfurt, a cultura pop, ela se fundamenta na demanda, na necessidade de transmitir uma informação no pré e durante Segunda Guerra, né? E aí existe aquela necessidade de transmitir uma informação às pessoas, que primeiro, assim, o cerne da arte é isso, né? É provocar. A partir dessa provocação, tu manda uma mensagem. Os governos precisavam mandar uma mensagem para suas populações, fosse o Stay Calm, Carry On, né? Se fosse o país precisa de você lá, com o tio Sam lá do cartolão, lá, fosse a intervenção artística que fosse. E a partir daí, passou esse momento de guerra, esse turbilhão de guerra, se instala a Guerra Fria e a gente tem aquela efervescência, então,
das corridas ideológicas, né? Que no nosso caso aqui, o sistema que a gente sabe que venceu, né? Onde estamos inseridos hoje, que é o modelo econômico do capitalismo, né? E a partir daí, então, vem a indústria de fato, vem o marketing, vem a propaganda, os próprios meios de comunicação que precisam vender alguma coisa e alguma coisa que rentabilize, que faça entrar o dinheiro no caixa. E a partir daí, então, a gente começa a entrar nessa roda de vilões e marcas e obras que precisam ser constantemente vistas e revistas. Tanto é que a gente falou ali da escola de Frankfurt no início do século, depois na metade do século a gente tem a pop art, né, que ficou muito evidente com a questão do Andy Warhol e da Factory também, era uma crítica bem parecida também, era um cara que acho que ele era diretor de cinema, produtor, exatamente o que ele fazia, mas ele é um cara do meio artístico ali, que transitava, inclusive tem vários artistas que eram super conectados na causa dele, se não me engano, Bob Dylan, enfim, os caras muito influentes, e a crítica das obras dele era isso, ele começou a criar a arte dele em formato de coisas enlatadas, né, aquela arte famosa dele da latinha de tomate, né. Uhum. Um clássico, então, absoluto. De tempo em tempo, essa é uma discussão que sempre existiu, né. Sim. E, inclusive, tu vê como que ironia também, né? Que dentro da cultura pop e da cultura de massas, por assim dizer, né? Volta e meia certos assuntos, assim, meio que giram em ciclos, né? Que, por exemplo, a batalha do direito autoral. No meu estudo, eu estava lendo sobre a pop art também, e o Roy Lichtenstein, eu não sei se eu pronunciei certo, perdoem, que fazia aqueles quadros icônicos com frames de quadrinhos. Uhum. E aí já surgiam já os primeiros debates já sobre a propriedade autoral daquele frame especificamente. Só que ele argumentava que ele estava montando uma coisa completamente nova a partir de recortes e colagens. E aí, posteriormente, a gente vai ver esse mesmo debate a partir da instituição da música eletrônica, onde Depeche Mode, Kraftwerk, Daft Punk, para um exemplo mais contemporâneo, a minha experiência, né, que fazem exatamente as mesmas coisas. Daft Punk, então, meio que ele criou um segmento todo, assim, de pegar músicas obscuras e alguns hits do passado, assim, que tiveram um breve momento de brilho, e pegar pequenas frações dessas músicas para criar grandes hits com cara própria, assim, que parece que eles criaram do zero o negócio. Quando a cultura pop pode ser uma porta de abertura para coisas maiores. Por exemplo, se tu é um jovem como eu lá em 1990, certo? Tu nasceu ali em 73, como eu nasci, tá? Em 1990 saiu uma música chamada Ice Ice Baby, de um cara chamado Vanilla Ice. Hoje ninguém mais lembra do Vanilla Ice. Mas lá atrás, em 1990, essa música foi em primeiro lugar em todos os lugares do mundo. E ela pega a batida de Under Pressure do Queen. Na cara dura! Eu conhecia alguma coisa de Queen porque eu tinha uma tia minha que era muito fã do Queen. Mas se eu não tivesse essa minha tia, meu pai nunca tinha me falado de Queen, minha mãe não ouvia Queen. Eu não sabia quem era Queen se não fosse por essa minha tia. Mas vamos lá. Mas eu conhecia essa música do Vanilla Ice. Agora, tu escuta aquela música do Vanilla Ice, tu acha ela legal, e tu sabe que ela houve um sample de uma música do Queen, e aí tu vai pro Queen, e aí tu descobre a banda maravilhosa que é, aí a cultura pop é maravilhosa, porque ela foi uma porta de entrada. Agora, o que não pode acontecer é tu chegar e dizer, olha só, aí te toca uma música do David Bowie com o Queen tocando, e tu dizer, pegaram a música do Vanilla Ice. E o que a gente está vendo hoje, né? Fenômeno também dos recortes de aplicativos aí de redes sociais, né? Tipo vídeo TikTok, Quai, né? Que é isso, a molecada tá... Desculpa, esse termo tá errado, né, Santiago? Os jovens estão descobrindo hits do passado e confundindo sem saber quem foi que veio primeiro, David Bowie ou seja lá quem Mais foi. ou menos, porque agora, aí que tá a diferença, Ghost. Eles podem ir naquele exato momento e pesquisar e vão descobrir tudo. A gente não tinha como. Porque nós tínhamos só a televisão e as revistas e os jornais, enfim. Nem agora, isso me lembra, só para complementar, uma coisa que até uma brincadeira que era o Remus que fazia. Que ele dizia que o Iggy Pop gravou Capital Inicial, né? Não, sim. Não, isso fazia essa e que o Jimi Hendrix gravou o Rapa. Verdade.
Sim, e o Lulu Santos foi copiado pelos Beatles, né? Lá Vem o Sol. Cara de pau, né? E o Paul McCartney, os Beatles gravaram o Kiko Zambianchi, né? Sim, Puta e vamos ad E eterno, aí né? nós Mas, vamos ad Santiago, eterno. aproveitando, seguindo então na tua esteira, cara, esse é o lado da cultura pop, é o lado que deu certo, né? É o desdobramento que deu certo. Agora, o que eu vejo, assim, que também é um desafio, é convencer as massas e quem é afetado pela cultura pop, convidar ele e convencer ele a fazer esse descobrimento, esse garimpo, sabe? Que é o que eu sinto falta muitas vezes. Tu deu um exemplo legal ali de que a gurizadinha, a molecadinha, os jovens estão descobrindo coisa dos anos 80 agora. Uma série que contribuiu muito pra isso foi Stranger Things, na última temporada, né? Ótimo, Cara, ótimamente citado. a Quem é que gurizada conhecia? descobrindo Master of Puppets, eu achei isso do caralho. Não, mas nem vai além, que é o Kate Bush. Kate Bush Também, foi um fenômeno na época dela, né? E aí o pessoal redescobriu a Kate Bush, né? O Running Up to the Hill lá, enfim. Quando a cultura pop já começa a dar looping e requentar coisas e começando a aumentar a dose na nossa veia. Isso é o tempo agora, todo. tu trouxe um exemplo sempre... importante, sim. O Stranger Things é um grande experimento, sabe, de difusão de cultura pop, sabe, que é exatamente isso. A Netflix usou algoritmos, dados, muito metadata, para produzir um roteiro que nos prendesse com tudo aquilo que, assim, a receita perfeita, assim, que abraçaria a gregos e troianos, todo mundo, que juntaria todo mundo, todas as tribos no grande Norvana, que foi exatamente isso. Várias referências nostálgicas. É legal. Ela mudou, né? A primeira temporada, eu acho, especialmente a primeira, ela foi uma aula de nostalgia pra nós, os velhos. A gente adorou essa porra desde a primeira temporada. Só que ela foi evoluindo e foi angariando, né, um público mais novo, até chegar no ápice dessa última temporada, né? Que da gurizada descobrindo coisas dos anos 80, que inclusive rendeu uma nota do Metallica, no site oficial do Metallica, porque o fã de heavy metal é uma criatura complicada, né? O Julian pode falar bem também, como é que é. Começaram a jogar hate na gurizada que tava descobrindo Master of Puppets agora, sabe? E os caras tiveram que jogar, não, e os caras tiveram que falar, não, cara, a gente acha incrível que tá um moleque de 14, 13 anos descobrindo o nosso som agora. Isso é do caralho. Não tem que xingar os caras, sabe? Na tua crítica... O fã de heavy metal, ele se sente um pouco assim, o excluído, né? Porque ele é um som meio maldito, né? Barulhento. Sim. Então, quando ele se encontra na cultura pop, o fã de heavy metal ele se sente um pouco incomodado com isso, assim, porque apesar de que, assim, eu acho que o próprio Metallica mudou esse jogo dentro da música pop. Transitando entre mais de um público, né? Sim, o Metallica, por exemplo, quando lançou o Black Album em 91, eles mudaram a configuração de que era música pesada né? Começou a tocar música pesada na rádio. E eu lembro que amigos meus vinham me falar assim: "Bah, tu curte Metallica, né? Eu escutei uma música na rádio e eu até gostei." Eles comentavam isso assim, né? Porque eles fizeram realmente uma revolução na música em 91 e agora nessa última temporada do Stranger Things, né? Então, para vocês verem assim como às vezes depende muito do contexto da coisa, né? Do que pode ser maldito e o que pode ser pop. Duas coisas. Julian, será que o Metallica resolveu tomar essa posição por conta daquela velha provocação que o meu professor do desenho gráfico fazia? Vende mais porque é quentinho ou é quentinho porque vende mais? Será que de repente eles viram o barulho, o tirim-tirim na caixa registradora? E a outra coisa que eu ia complementar a fala do Remus, que não só o público metaleiro, mas eu diria também que um outro campo que a gente pode debater aqui também, dentro da cultura pop, que é o maldito fandom. É esse lado tóxico da galera, da torcida, verdade. Sabe? Que se sente o Smeagol ali daquela coisa amada que eles gostam tanto. Não mexe no meu Star Wars. Ótimo. Não mexe no meu personagem preferido. Ótimo ponto. Não transforma ele em mulher. Não, mulher não. Ótimo ponto. Tu falou do Smeagol e tá acontecendo exatamente com o fandom de Tolkien, que é um dos mais complicados que existem. Com a série atual, com Os Anéis de Poder,
A primeira temporada, ela tem alguns problemas, ok, é incrível, mas ela tem problemas, mas a segunda temporada tá sendo maravilhosa. E o fã de Tolkien, os caras ficam enchendo o saco, porque ela não é assim, porque esse personagem ele não fala assim, porque o cabelo dele não é assim, porque ele não é assim, porque o Tolkien não ia... Cara, relaxa um pouco o coração, velho. Deixa, né? Deixa que tem uma galera conhecendo o Tolkien através dessa série, sabe? Isso que é o que importa. Olha que coisa interessante, assim, pegando esse exemplo que tu citou e pegando o exemplo do Metallica, tá? Essa coisa acho que tu comentou da escola de Frankfurt, que eles não queriam que a coisa fosse industrializada, certo? Mas se não tivesse esse alcance, eu estava lá no show do Metallica em 99, a primeira vez que eles tocaram em Porto Alegre, e eu vi caras cantando músicas e não eram as músicas do Álbum Preto, tá? Eram músicas daquele Metallica antes do Álbum Preto. Eu vi caras cantando e chorando assim na música. Se não fosse essa expansão, será que o Metallica teria um público em Porto Alegre, na região sul do Brasil, se não fosse isso? E quanto à questão do Senhor dos Anéis, o que o fandom tem que entender é que o Senhor dos Anéis se vendeu. Quando eles venderam os direitos para outras mídias, eles por exemplo, tais nomes estão com esses caras, isso aqui tá com o outro, por exemplo, eles não podem usar o nome Hobbits. Como é que eu vou criar algo do universo do Tolkien e não vou usar o nome Hobbits? Eu não posso usar aranha, enfim, tem uma série de coisas que não, isso aqui tu tem que criar uma história que seja sobre daquele universo do Tolkien, mas tem uma série de personagens que tu não pode pegar, porque eles foram vendidos por outros caras. Aí sim eu concordo que é a industrialização cagando com tudo, em que eu divido os direitos, cada um pode escrever a história, mas não pode incitar. Aconteceu agora há pouco tempo com a Marvel, né? Não sei se vocês estão ligados. A Marvel, quando a Marvel quebrou, a Marvel Quadrinhos, ela pediu concordata nos anos 90, ela quebrou, né? E o que ela fez daí para começar a ganhar dinheiro? Ela começou a vender os direitos dos personagens, vendeu para Fox, vendeu para Sony, vendeu para todo mundo que pudesse pagar. Porque eles não tinham, nunca ninguém imaginou o que ia acontecer depois, né? E aí o que aconteceu? Logo na sequência teve os X-Men ali na Fox, enfim, e aí a Marvel, quando surgiu o cinema, né, a Marvel Studios, eles não tinham os X-Men, eles não tinham o Homem-Aranha, eles não tinham o Hulk. Os principais personagens dele, eles não existiam. É como se a DC resolvesse fazer um cinema, o Superman não é dela, o Batman não é dela, a Mulher Maravilha não é dela. É um absurdo, né? No caso do Tolkien, a série, né, é mais os hobbits mesmo, que eles chamam de pé peludo, né? Até tem referências, né, aos pé peludos, que é uma raça... Junto. Te lembra que lá naquela história daquela árvore, é uma aranha que ficava sugando... É Angulliant. Não pode citar o nome daquela aranha também, porque ela tem outros que têm o direito. Mas o meu ponto é esse, sabe? É difícil tu criar uma grande história... Ela rouba a luz, ela rouba a luz das árvores de Valinor, junto com o Melkor. É Angulliant. Eu sei porque eu tô lendo o Silmarillion. Uma coisa engraçada, o Conan acontecia uma coisa dessas também, tá? Porque o Conan, ele é de um cara americano, né? O Robert Howard, que era depois a Marvel fez. Só que daí começou uns embrólios que eu poderia citar Conan, mas eu não poderia citar Cimério. Eu poderia citar isso, mas não poderia citar aquilo, porque diferentes, né, pessoas têm a licença daquilo ali, sabe? Sim. Mas os fãs mais xiita, né, do Metallica ali, os fãs mais xiita não gostam do Black Album, né? Eles pelo menos dizem que não gostam, né? Eu gosto do Master of Puppets, o Just for All, né? Aquele, né? Mas esse eu não gosto porque é muito pop, como o Julian falou ali. Se torna pop, os caras meio que, né, torcem o nariz, né? A gente também tem que pensar que o Metallica mudou um pouco a sonoridade, né? Isso é uma coisa que tem que se considerar, assim. Eu lembro que eu era muito fã de Metallica e quando veio o Black Album eu tive uma certa dificuldade de entender aquele momento aonde a música que eu gostava começou a tocar na rádio e eu deixei de ser um fã que não tinha muitos amigos e comecei a ter um monte de gente que gostava da mesma música que eu, tocando na rádio e, inclusive, o Metallica ditou isso, assim, né, porque começou a tocar rock pesado, né, e acho que muito disso está nessa influência que o Metallica exerceu, né, o Metallica vendeu muitos milhões de discos, né, com esse álbum, e ele abriu realmente portas, né, mas tem essa coisa assim, a pessoa vê que tá tocando na rádio e aí começa a vir o questionamento, mas será que porque tá tocando na rádio é bom? E quem achava, e ainda teve uma outra fase, né, que quem achava que o Black Album tinha ficado muito pop, depois eles apareceram de cabelo cortado e gel no cabelo, com aqueles dois discos que o Load e o Reload, né,
Que era, aí sim, exatamente. era um disco pop, praticamente, entendeu? Era outra banda ali, né? Exatamente. E o Ghost fez uma provocação, né? Mas eu acho que o Metallica, ele tem qualidade, né? Uma banda que, nesse Black Album, ele mostrou. Foi um álbum que foi gravado por muitos meses. Esse Black Album foi não sei se 6 ou 7 meses que eles ficaram dentro de um estúdio gravando isso, né? Testando todos os tipos de timbres e andamentos das músicas e regravando solos e regravando. Então, eu acho que isso aí temos que pensar o seguinte, assim, não é porque é pop que a coisa foi feita de qualquer jeito ou de um jeito simplificado, né? Eu levo muito, assim, a questão do Phil Collins, por exemplo, que é um músico que ele é pop, ele é muito pop, né? Agora ele já está se aposentando, né, em função de vários problemas de saúde, assim, mas o Phil Collins, tu escutava ele na rádio, tocando muito, né, e ele veio de um background do Genesis, né, que era uma banda progressiva e uma banda que tinha bem nichado, assim, né, e o Phil Collins também, se tu vai parar para escutar, entender como é que foi feita aquela música, tu vai ter que procurar, né, não é uma música muito simples de ser criada e executada, e ela tocava na rádio, e era muito bem aceita, inclusive, né? Eu me lembro que o Phil Collins era milionário nos anos 90 porque ele vendia muitos discos, né? Sim. Até a gente falou um pouco disso no outro programa, né? Rapidamente, né? Negócio porque assim, até nós estávamos falando, acho que era do Foo Fighters, nós estávamos falando, né? É que ser pop, ser uma banda popular é diferente de ser uma banda pop. Entende o que eu quero dizer? Que nós estávamos falando, o Foo Fighters é uma banda mega popular, mas acho que não é uma banda pop. Entendeu? Aí o Santiago tinha outra opinião e tal. Então tem essa. Né, o Pink Floyd, o The Wall é um disco mega pop, né? Mega popular, né? Todo mundo sabe cantar, pelo menos a loja brinca The Wall, né? Mas tá longe de ser um som pop, óbvio, né? Foi nesse disco aí, né? Eu digo assim, o The Wall ele é fora da curva, né? O The Wall é o álbum preto do Pink Floyd lá. Não, na verdade, o álbum preto do Pink Floyd também é preto, né? O Dark Side of the Moon, que foi o que mais vendeu na história do Pink Floyd, né? Não, mas eu digo na questão de tu furar a bolha, tu alcançar um público diferente daquele teu público, né? Porque até eu te perguntar até, Juliano, assim, indiferente dessa questão do que se diz, qual é o melhor disco do Metallica pra ti? Eu gosto bastante do Black Album, mas eu gosto mais dos 4 primeiros. Acho que como eu comecei escutando eles, eu tenho um carinho especial por eles, assim. Mas depois de um longo tempo, eu comecei a entender esse ranço que eu mesmo tinha criado com o Black Album, mas eu não consegui superar o Load e o Reload, que o Remus falou, né? Até hoje eu não consigo entender muito bem e nem gostar muito dessa fase onde o Metallica estava... E acho que também isso tem um pouco a ver com aquele ranço do Napster, né? Que o Metallica, inclusive, foi protagonista, né, desse episódio do Napster, quando com a música... Mais o Lars Ulrich, né? Ele foi o que encabeçou. Porque ele que cuida dos negócios da banda. Exatamente. E eles já eram muito milionários naquela época, né? E acabaram indo contra eles isso aí, porque os próprios fãs do Metallica começaram a achar ruim isso aí, né? Trecho censurado por determinação do excelentíssimo baterista do Metallica, Sr. Lars Ulrich. A partir desse exemplo do Metallica, dá para se dizer então que um dos efeitos colaterais da cultura pop é que aonde o dinheiro entra, os ideais e alguns valores saem? Essa é uma discussão, não necessariamente. Essa é uma discussão muito louca, né? Porque é por óbvio, né? Sem dinheiro a gente não teria tudo que a gente ama hoje, né? Foi feito por muito dinheiro, é óbvio, né? Mas isso aí gera um papo legal, uma discussão legal pra gente seguir pro próximo passo aqui, que é se a gente tá num ócio criativo da cultura pop, vamos botar assim, em função do lucro acima de qualquer coisa. Isso quer dizer, essa onda de reboots e remakes de obras consagradas, entendeu? Sem parar. Tem Indiana Jones novo, tem Ghostbusters novo, agora teve um Tira da Pesada novo, e a lista é infinita de obras, e parece que não, vamos trazer isso aqui, porque isso aqui vai trazer o fã de volta, e vamos criar qualquer história com isso aqui, porque é o que importa, entendeu?
Eu acho que isso é um pouco do efeito Stranger Things, né? Que acabou abrindo essa porta, assim, porque Stranger Things reuniu a família de novo na frente da TV, né? Porque os pais se identificavam com aquilo e existia um interesse natural dos mais jovens inclusive, o meu filho mais novo, ele começou a gostar de várias músicas dali, porque ali ele se conectou, né? Por exemplo, eu sempre fui muito fã de Echo and the Bunnymen, por exemplo. E ele tinha escutado Echo and the Bunnymen em casa. Mas aí o que aconteceu foi que ele se conectou com Echo and the Bunnymen, que toca uma música lá no Stranger Things, depois ele escutou revendo, né, o clássico Donnie Darko também, que tem uma música do Echo and the Bunnymen, e aí ele teve o ponto dele de contato com o artista, né, que é muito diferente de tu chegar para uma pessoa e dizer, escuta tal coisa, ou que ela descubra aquilo sozinho, né, ela se apropria daquilo, e eu acho que é legal isso aí, até que tá acontecendo assim, da gente olhar um pouco para trás e ver que tinha coisas legais, apesar de serem datadas, mas elas estavam dentro de um contexto histórico, né. E a gente não pode ser ingênuo. Qualquer obra é feita para ganhar dinheiro. Óbvio. Mesmo, sei lá, o Elvis Costello, quando ele lança um disco, é óbvio que ele quer, se ele puder ganhar 5 bilhões com aquele disco, ele quer ganhar. Então é um pouco de ilusão. Agora, é óbvio que quando eu não sou um artista tão popular, eu tenho mais liberdade. E aí eu lanço um disco que tem um alcance pequeno, e aí eu digo, vou fazer por mim isso daqui. Não, mas o que eu tô dizendo em relação ao cinema é de assim, a gente vamos apostar no remake, que isso aqui vai nos dar dinheiro, Mas será não que uma é obra nesse nova. sentido somente pensar também, talvez tenha o dinheiro aqui, mas eu também reacendo essa franquia que está meio apagada, e Mas as pessoas vão voltar lá para trás? Pois E por óbvio que é o exemplo, objetivo agora, pela eu tava grana. lendo, acho que semana, sei lá, tempo atrás, eu tava lendo que vai ter um remake de Goonies. Precisa. O Cobra Kai funcionou. Por que Funcionou não? uma temporada, né? Não, tudo bem, mas eu tenho uma franquia que tá morta lá. Aí eu vejo uma que tava tão morta quanto a minha. Ela voltou e deu grana. Por que eu não vou lançar? Se não der certo, não deu certo. Não, Então, ok. dá grana, óbvio. Mas parece que a gente tem uma escassez de novas franquias e novas obras de entretenimento, de um avalanche de reboot e de remakes. Eu acho que não chega a ser é uma tanto, impressão muito mas incômoda, né? Que é exatamente isso. Parece que a cultura pop como um todo, tanto cinema quanto música, até games mesmo, tá Games patinando e fica dando volta em looping assim nisso, né? Que o cinema parece que para fazer sucesso tem que ser remake ou reboot, ou Exato. tem que ser alguma coisa muito escalafobética, assim, fazer um remake em outro modal, tipo, fazer, sei lá, o Casablanca agora em animação 3D. Como é que é o nome da palavra aí que tu falou? modal. Remake ou reboot? Não, Modal? escalar o quê? Escalafobético? Escalafobético. Isso Eu aí. acho. Obrigado, pessoal. Tava com um baita um pensamento enorme aqui, para uma reflexão para trazer para a gente conversar, e agora me fugiu completamente. Agora eu tô com o escalafobético aqui escapando da tela. O que eu ia falar é dos exemplos da onda de remakes e reboots, assim, e até nem remake, até não é nem remakes e reboots, são algumas continuações mesmo, desastrosas. Por exemplo, cara, o que é o Indiana Jones 4? Desnecessário, né? Meu Deus do céu, cara. E tem a sequência do Rambo também, acho que tem umas 2 sequências, né? Tem uma mais recente, e aí os caras começam a trazer coisas, porra, velho. Bons exemplos do que deu errado, mas, por exemplo, indo nesse teu raciocínio, eu não queria assistir o Alien Romulus. E tu me disse que é um bom filme? É um bom filme. Então, tu tá vendo filme. que... olha isso que eu tô dizendo. Tu tem os exemplos daqueles que deram errado, e aí, eu vou te dar um exemplo. Watchmen. A série de Watchmen, meu Deus, cara, é muito boa. E ela vai diretamente no quadrinho, ao contrário do filme que se distanciou. É sensacional. Agora sim, a gente tem os exemplos ruins. Sim. Por exemplo, eu não sei, eu tinha pensamentos conflitativos lá sobre o Blade Runner, aquela versão nova. Não é um filme ruim, é? Não é ruim. Não é um filme ruim. Pois é. Mas fica aquele questionamento de, será que precisava essa continuação? Precisava, porque ele é bom. O caixa tá vazio e a gente precisa reativar alguma coisa para... Não, ele precisava porque a história ficou bem contada. Tu vai trazer um público que talvez nunca fosse assistir o Blade Runner, e aí esse público vai ver aquele ali e vai voltar pro original. Agora, quando é uma coisa que, tipo lá,
próprio... realmente, Indiana Jones 4 é muito ruim. Nossa senhora, é uma pornografia. É muito Meu ruim. Deus. Mas a gente trouxe o Blade Runner, ele volta e meia, ele volta nesse programa, né? Mas eu acho interessante tu mencionar Blade Runner, porque ele é um filme que ele virou um filme cult, né? E ele foi um fracasso de bilheteria. Blade Runner, quando saiu em 82, foi um fracasso. Depois eles fizeram várias versões tentando Sim. recuperar esse prejuízo que o filme fez. E ele acabou ganhando status de cult ao longo dos anos, né? Então acho que um pouco desse novo filme de Blade Runner, ele vem para alimentar essa coisa cult do filme dos anos 80. E eu acho que ele tem um certo valor, assim, porque eu lembro de como fã de Blade Runner assistir esse segundo filme e ficar assim, os caras conseguiram a atmosfera, o Hans Zimmer conseguiu capturar a essência do Vangelis, de trazer a música, porque a gente tem que lembrar assim, que Blade Runner também está muito ligado com a música, né? Porque eles foram revolucionários, né? O Vangelis era um cara que mudou um pouco, né, a história da música no cinema, né? E o Hans Zimmer ele se apropriou disso e trouxeram o próprio me fugiu o nome do personagem principal lá, o Harrison Ford, né? Que ele trouxeram ele de novo, então, pro fã que ele já não esperava ver o filme e de repente tu encontrar com o primeiro Blade Runner, isso aí acho que é interessante, né? Tem um valor, eu acho. E uma outra coisa muito bacana do Blade Runner, né? E aí, por favor, Santiago, Remus e Julian, me corrijam se eu estiver enganado nas referências, mas Blade Runner, apesar do fracasso de bilheteria, ele conseguiu, sendo cult, ressuscitar um segmento que naquela ocasião, se eu não estou enganado, se eu li direito, era dado como morto, que era o noir. Era algo tido assim como manjado, como completamente fora de discussão. Parece que não existia mais espaço para o noir no século XX. Ele trouxe. E 40 anos depois, brilhantemente, vem de novo Blade Runner 2049 e de novo traz, claro, uma releitura, uma retocada, mas o mesmo clima noir. A atmosfera que eles trouxeram de volta é muito legal. Parece assim que tudo bem, parece que a história toda ali, a Terra descaralhou e tudo, mas tu queria estar lá, pelo menos por 5 minutos, sentir aquela umidade, aquela coisa opressora em cima de ti, um carro voador passando. Mas a gente tem que pensar o seguinte também, né? Por uma questão de mercado, que quando saiu o Blade Runner novo, tinha emergido de volta isso do cyberpunk, né? O cyberpunk estava na moda e o Blade Runner surfou um pouco nisso aí, né? Mercadologicamente falando, o Blade Runner aproveitou o vácuo que deixou o Ghost in the Shell, que deixou outras obras do cinema, e eles foram um dos pioneiros, né, nisso, assim, né? Então, Ghost in the Shell era o que eu ia falar, tava na ponta aqui para falar também, que na esteira inversa do Blade Runner, Ghost in the Shell nos trouxe uma baita de uma expectativa, porque é um anime lindíssimo, rendeu um game muito cultuado na cultura do PlayStation como um todo, e quando trouxeram aquele monte de nomes, não é, a Scarlett Johansson, não sei mais quem, Tererel, vai sair o Ghost in the Shell, e saiu aquilo lá, que nada fecha com nada, nem a música, cara, do Kenji Kawai. Eu vou te falar, eu como não sou muito longe de ser otaku, eu não conheço quase nada de anime, assim, não tenho referência de nada, então assim, eu vou muito de sangue doce, eu gostei do filme. Não, pra te ter uma ideia, Ghost in the Shell, apesar de ser uma obra relativamente recente, dos anos 90, mas ela foi a referência quase que basilar para o universo Matrix, das irmãs Wachowski. Não sabia. Sim, vale muito a pesquisa. Vamos pegar obras que a gente sabe que não vão ter reboot ou remake, que a gente ama, e olha como é bom amar. De volta para o futuro. Cara, é perfeito, é maravilhoso. Não vai, o Zemeckis e o Gale já falaram. Não vai ter. Esquece, não vai ter. Cara, olha que maravilhoso que é a gente amar aqueles 3 filmes perfeitos, redondo, encaixadinho, tudo funciona, tudo é maravilhoso. Não tem por que ter outro filme. O Poderoso Chefão, sabe? E tu pega obras que a gente ama e não precisa, cara. Não precisa,
sabe? Não precisa, Mas esse mas não é o Remus, lado fandom, não é o teu lado fandom dizendo isso? Não, é o lado do Bob Gale falando. Porque pensa o não, seguinte, pode ó. até ser, vai. Não, mas é que pensa o seguinte, ó. Tu deu bons exemplos de. Alguém podia dizer, não faz outro Blade Runner. Não faz, já tá fechadinho, tá maravilhoso. Aí alguém disse, não, mas eu tenho essa história aqui. E a história foi boa. Por exemplo, eu sou contra tu pegar o Poderoso Chefão e talvez refazer uma refilmagem. Mas e uma série do Poderoso Chefão? Expandir o universo. Todo fandom é isso, né? Era o Julian, quando era fã do Metallica, conhecia aqueles discos ali, era um público pequeno, não era Madonna, não era Michael Jackson, não era, sei lá, e de repente o Metallica tá em... Os clipes do Metallica são os primeiros lugares da MTV. Porque assim, ó, o De Volta para o Futuro, eu tenho certeza que se eles inventassem de fazer alguma coisa, ia ser um dos maiores fenômenos, umas maiores bilheterias ever. Ia ser uma coisa absurda, assim, o que ia ser o alcance que ia ter. Mas eu acho que não Por que não não? precisa ter, entendeu? E eu pergunto, me deu o balde, e por que não? Não, cara, não É. precisa, não precisa. Ó, Remus, eu vou Não, tomar a Remus. liberdade de te lembrar da minha fala inicial, né, que a cultura pop nada mais é do que uma caixa de ecos do seu tempo. Uhum. Se num futuro próximo a recessão bater na porta de quem detenha os direitos do De Volta para o Futuro, Ah, não tem como, velho. lembra que botaram a Elis Regina dentro de uma Kombi recentemente. Não respeitam nem os mortos. Né? É E verdade. ainda assim, mesmo quem conhece a história não deixou de ficar tocado e emocionado. Tô eu falando aqui. Quem conhece a história, a treta da Elis Regina com a Volkswagen, sabe do que eu tô falando, né? Ficou tocado igual e gerou uma repercussão enorme. A Volkswagen agradece, amem ou odeiem. inclusive, O Senhor dos Anéis vai ter, por exemplo, eles anunciaram. Eu sempre que anuncio, mesmo como fã, eu fiquei preocupado. Que tem os 3 filmes lá maravilhosos, intocáveis, e perfeitos, e é isso, eu não tenho o que falar. E aí eles anunciaram que eles vão fazer um filme em 2026, que é o Hunt for Gollum, ok? Tem espaço para o universo Tolkien, tu tem espaços infinitos para contar histórias por muita história, né? Mas eu sempre me preocupo, assim, que vão trazer o universo do Senhor dos Anéis de volta pro cinema. Tá, já teve o Hobbit que, né? Já foi mais ou menos, né? E aí, agora vão trazer um novo filme, querem trazer o Ian McKellen de novo, tá lá o velhinho com 87 anos, tá? Eu sempre penso assim, pra que mexer? Mas tu acabou de dar, por exemplo, no Hobbit lá, né? Era para ser o Guilherme Del Toro, né? Sim. O diretor, aí no meio do caminho se desentenderam, aí ele só assinou o roteiro, aí volta o Peter Jackson. Cara, era uma bagunça desde o começo. E era pra ser 2 filmes, virou 3. É, exatamente. Forçaram aquela conexão com o Sauron, né? Enfim, Sim. mas então a gente consegue ver os problemas hoje. Mas a bilheteria foi gigantesca. Não, foi um absurdo. Eu fui na pré-estreia meia-noite no cinema, só não fui fantasiado porque não deixaram. Agora, eu concordo contigo, assim, que tem. Vou dar um exemplo. Até eu li uma notícia recentemente eu não li a notícia, na verdade, eu li só o título. E o Bryan Cranston, né? Preston. Uhum. Preston, botando algumas condições para voltar como Walter White. Voltar Cara, aonde? Voltar como Walter White. Mas em que. Aí que dá, eu não li, sabe? Uma sequência de Breaking Bad? Exatamente. Eu não sei se uma sequência, se um prequel, eu não sei. Porque, na verdade, assim, o que era para ser contado, não tem espaço para mais coisa. Não tem. O Breaking Bad é um baita exemplo. É um baita exemplo. Tem aquele filme Eu Camino, completamente desnecessário. Não precisava ter feito aquele nada. filme. Agora, ali é uma que, tipo, nem vi, nem verei, né? Se fizer, porque, sabe? A história foi fechadinha. Agora, tem histórias que tu tem espaço para expandir, como tu mesmo disse. Eu acho que a gente está olhando muito para esse momento do cinema, né, de 2024, mas a gente tem que olhar um pouco para trás também e ver que dentro do cinema isso de fazer remake vem desde o início, né, desde sempre. Porque tu vê o que foi o King Kong, por exemplo, quantas vezes já fizeram King Kong, quantas vezes o Drácula já voltou para o cinema, quantas vezes o Frankenstein também, da Mary Shelley, já voltou, até o De Niro participou como Frankenstein nos anos 90. O De Niro, se tu convidar ele para fazer um filme bem Campo Bom, ele aceita. Não, mas a questão é que a gente pode até questionar o valor dessas obras, mas isso aí é uma coisa que sempre teve no cinema e acho que vai continuar existindo, né? A questão é que agora a gente está descobrindo também
essa coisa de expandir os universos, né? Que nem o Star Wars, que nem a própria Disney faz isso com várias coisas, né? De sempre cabe um pouco mais daquela história para ganhar um pouco mais de dinheiro, né? O Star Wars, essa é a notícia essa semana, o próximo filme tá na geladeira, né? Ia ser para 2026, eu acho, que é a história da sequência da Rey. E eles deram uma segurada, porque então tem até especulações que talvez o filme nem saia. Porque depois do desastre que foi o episódio 9, né, eles estão segurando a onda, porque Star Wars é um universo que tá em baixa. Né? É gigantesco, é milionário, nunca vai deixar de dar muito dinheiro, mas tá embaixo, entendeu? Isso que nós estamos falando, é a forçação de barra, tá na mão da Disney. Então foi a piada lá, né, no site, não sei se vocês viram do Wolverine e o Deadpool, o Deadpool falando do Wolverine, agora tá na Disney, vai trabalhar até os 90 anos, fica tranquilo, né? Sendo que eles são da Disney, né? Sim, agora tu veio pra cá, tu vai trabalhar até os 90 anos. Sensacional quando o cara tá ferrado. Sabe tirar sarro de si mesmo, né? Aquele filme é maravilhoso. Então, mas é isso. Então, o Star Wars, eu acho que acho que é a franquia mais milionária, multimilionária que existe, não sei, talvez se não é a primeira, é a terceira, a segunda, no máximo, né? Então, na mão da Disney tem que ter filme, tem que ter filme, tem que ter série, tem que ter filme, tem que ter filme, tem que ter série. E chega um momento, será? Vamos pensar o que nós vamos fazer, né? Tanto é que segurar a onda do próximo filme. Eu acho que a gente podia fazer um segundo ponto dessa conversa, que é quais são, assim, os perigos, né, da cultura pop, porque a gente está indo muito dentro do cinema, mas eu acho que expandindo para outras coisas, assim, a gente pode ver que a cultura pop às vezes realmente empobrece um pouco, né, a capacidade do senso crítico, e a gente não questiona muito isso, assim, né. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, porque às vezes a gente vai por uns caminhos um pouco conturbados, né, dentro tá tudo no nome da cultura, e em nome da cultura pode vir qualquer coisa. Essa é a questão que eu levanto, né. Acho que não vamos falar só do cinema, que a gente deu pulo, mas só para linkar um pouco isso ali, que é a questão da crítica que o Scorsese fez. Ele falou só de cinema, mas a gente pode expandir para outras áreas. Quando ele fez aquela crítica sobre a Avalanche, foi na época aí dos Vingadores, né, que os filmes do universo da Marvel estavam destruindo, né? Todas as salas de cinema tinha só os filmes da Marvel, né? E aí ele falou, e até vou rápido o que ele disse, né? Que ele falou assim: eu não assisto, eu tentei, sabe? Mas isso não... Scorsese. Mas isso não é cinema. Sinceramente, o mais próximo que eu posso pensar que eles chegam, por mais bem feitos que sejam, com atores fazendo o melhor que podem nessas circunstâncias, é parque de diversões. Não é cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais, psicológicas para outro ser humano. No primeiro ponto, tu pensa assim, é só um velhinho mega consagrado reclamando que tem menos espaço para os filmes dele hoje. Daí a gente abre, não, peraí, é o Scorsese que tá falando isso, né? Então, quando um cara como o Scorsese fala isso, eu acho que a gente tem que... só um pouquinho. Aí vem para essa banalização do pop que a gente tava falando. Migra para outras áreas também. E não só o Scorsese, né? Se eu não tô enganado, me corrijam se eu estiver muito enganado, tá? Mas eu acho que o Tarantino também falou alguma coisa a respeito, que ele também é crítico a esse cinema de super-herói. E aí nos leva a crer o quê? Que é justamente isso. Onde o dinheiro entra, a qualidade e a profundidade sai pela porta dos fundos. Mas me responde uma coisa, se não tivessem esses filmes em cartazes, as pessoas iriam ver o filme do Scorsese? Provavelmente não. Não na mesma proporção. Então qual é a bronca dele? A bronca dele é que ele acha que essa expansão tão gigante dos filmes de super-heróis, da DC, da Marvel especialmente, tá roubando a cena de outro tipo de arte. É isso que ele quer dizer. Eu acho que não é isso, cara. Eu acho que, tipo, de novo, talvez assistir um filme de super-herói leve um grande público pro cinema, que se não tivesse esse filme de super-herói, não vai querer assistir o filme de Scorsese. A reclamação dele na minha opinião, a reclamação são os valores. Quanto arrecadou Vingadores Ultimato, por exemplo, que, sei lá, umas 5 maiores bilheterias do mundo, e o Scorsese, que com todo o trabalho que ele faz, ele não conseguiu fazer isso. Eu acho que essa que é a questão, que ele tá bravo. Mas... aí, tá tudo certo. Só que eu acho meio de ranço, tá ligado?
É um pouquinho, claro. Mas conecta com que aquele. Eu esqueci de novo o nome dele. O discurso que o cara deu no Oscar desse ano lá, que ele ganhou o Oscar, não lembro que categoria, que ele deu um discurso, só um pouquinho. A gente não precisa fazer só filme com orçamento de 300 milhões de dólares. A gente pode fazer um ótimo filme com orçamento de 50 milhões. Entendeu? A arte não tá atrelada a um orçamento de 400 milhões de dólares. Só um pouquinho. A gente pode contar grandes histórias com menos dinheiro. Tá? Mas é que a gente sabe que um filme que não... Você já olhou mais ou menos como é que foram os valores desses filmes? O custo, muitas vezes, é a menor... Não, menor é um exagero, mas não é a maior parte ali, mesmo com efeitos especiais. É o marketing que faz a bilheteria aumentar, cara. O marketing e o cachê. E, infelizmente, verdade seja dita, é uma verdade inconveniente, filmes de profundidade que são mais reflexivos ainda que cultura pop, como, por exemplo, O Poço, da Netflix, não lotariam o cinema. Quantas Talvez pessoas foram assistir? Quantas pessoas iriam para assistir O Poço, né? talvez não teria o mesmo efeito que teve na Netflix, funcionou muito bem, mas também foi um boom mais efêmero, né? Assim como ele explodiu, ele logo se apagou também. Tem outro também, que tinha Leonardo DiCaprio, tá? Filme sensacional, aquele Não Olhe Pra Cima. Filmaço. Quantas pessoas iriam no cinema assistir ele? Tem Leonardo Esse DiCaprio no filme. Ele foi pro cinema? Não sei se ele foi. Não, Chegou aí. tô dando um exemplo genérico aqui. Aham. Porque, tipo assim, ó, quer ver uma coisa? Eu não assisti Harry Potter no cinema. Eu nunca fui um grande fã de Harry Potter, né? Porque eu tava totalmente imerso ali no Senhor dos Anéis, ou vendo os filmes ou lendo os livros. Agora, eu não tiro o valor do Harry Potter. Eu não fico comparando com o Senhor dos Anéis e dizendo que ele vale menos. Não, Harry Potter não é cinema. Cinema é o Senhor dos Anéis, porque veio de uma literatura. Sabe, eu acho um pouco de ranço, para falar a verdade. Acho o argumento dele de ranço. Dá a entender de que que não passam. Poxa, eu acho que o segredo dos filmes da Marvel, esses últimos, de serem tão bons, é que é o caráter humano. A gente não vai para ver o Homem de Ferro, a gente vai para ver o Tony Stark nos filmes da Marvel ali. Uhum. É um ator de verdade, ó, o Robert Downey Jr., que é um cara que poderia ter ganho um Oscar lá atrás, naquele filme do Chaplin. Pois é, e aí, até foi bom ter falado do Downey Jr., que parece que tem até um pouco de cansaço no universo nisso, um pouco deles, parece uma jogada meio desesperada, né, deles trazerem ele pra fazer outro personagem no mesmo universo, sabe? Agora que ele vai ser o Dr. Doom agora, cara, como é que vai olhar pra ele, não vai ver o Tony Stark ali? Mas é que parece que tem uma conexão com umas histórias da Marvel, não é tão aleatório assim. Tem uma saga da Marvel que é meio que uma confusão ali, mas enfim, que alguma coisa é certa. Ninguém é burro, né? Depois que ele saiu da Marvel, os filmes deram uma... Claro, total. Então a gente vê o valor do ator. Então essa fala do Scorsese meio que perde o sentido. Com todos os efeitos, com todo o hype, com todo o marketing, a Marvel não conseguiu manter o mesmo padrão quando o Robert Downey Jr. parou de fazer os filmes. Ele é um ator. Eu lamento que a obra do Scorsese às vezes não chegue a mais pessoas. Vocês viram o último filme deles, O Assassino da Lua das Flores? Mas concordo, mas não só ele, né? Filmaço! Eu sou beat do Scorsese, eu sou suspeito, mas, cara, é um filmaço, sabe? Acho que poucas pessoas viram aquele filme, cara. Agora me bateu aqui uma brisa aqui, me ajudem, por favor, se eu não estou errando o nome do diretor, tá? Não é o Scorsese também, que estava fazendo um filme que ele estava há mais de 30 anos querendo rodar esse filme, é um longa gigantesco aí com o Adam Driver. Não e é ele o já Coppola? saiu meio que... Não é o Coppola? Perdão, era isso. Por isso que eu estava nessa loucura. Mas enfim, é outro filme também que era para ser a masterpiece dele, mas meio que já nasceu flopado, já era só mesmo para matar a vontade do velho. Eu tenho uma crítica com a questão dos filmes de Hollywood. Não passa muito pelo Scorsese, que eu acho que o Scorsese tem filmes bons, tem filmes que até entregam bons questionamentos, assim, mas eu acho que os filmes de Hollywood geralmente tendem a ser como eles são, assim, essa indústria mais expoente, né, do cinema. Eles tendem a entregar um filme onde a história ela é muito redonda e ela é muito fechadinha, onde tu vai para o cinema e tu sai um pouco satisfeito de ter ido no cinema e ter entendido a história e ter chegado no final. E eu queria levantar essa provocação assim para vocês, né? E quando tu assiste um filme, por exemplo, iraniano, ou um filme até mesmo argentino, e tu sai com aquele incômodo, né, do filme
que te deixa com o filme te entrega, te deixa uma batata quente no colo e tu fica pensando assim, mas o filme, será que ele termina de um jeito ou termina de outro? E acho que é um pouco o que a gente estava falando naquele outro episódio do Blade Runner narrado, né? Uma das versões do Blade Runner narrado, que eles entregam demais pro filme, mastigam demais aquilo e o espectador ele não sai com muitas questões no filme, assim, né? E acho que o valor desses outros cinemas tá nisso, assim, é mostrar um outro tipo de contar história que não é tão pop, né? E aonde tu fica com o final do filme para resolver na tua cabeça. Eu acho que isso é interessante pensar. História de final aberto, tu diz? Não, por exemplo, tu assiste um filme onde tu tem a tua interpretação e eu vou ter a minha interpretação, e aí vai gerar um debate entre as pessoas que assistiram o filme porque não entenderam muito bem o final, né? E acho que muitos dos filmes de Hollywood tentam sanar essas dúvidas para entregar um filme redondinho e um filme onde ele tem o início, meio e final, e tá tudo bem, porque tu chega no final, tu entendeu, ou tu acha que entendeu o final do filme, né? Eu Sim. gosto quando esses filmes ganham prêmios e se tornam mais conhecidos. Por exemplo, o Anatomia de uma Queda. Cara, é um filmaço também. E o final dele é bem assim, né? Ele te joga, e aí? O que tu acha? Exatamente, tipo Anatomia de uma Queda aí. né? Traiu ou não traiu? Sabe? Matou ou não matou? Sabe? E acho que o filme de Hollywood, ele peca um pouco nisso, assim, ele tem essa mega produção, onde as coisas são muito mirabolantes, mas no final da história, tu não fica com esse resíduo na tua cabeça, né, do filme, de tentar decifrar o filme para saber se ela realmente matou o marido ou não matou, se aquilo foi tudo uma enganação, ou se tu não tá saindo enganado do filme, né, porque o filme às vezes te engana, quer te enganar, e esse acaba sendo o propósito, né, da Anatomia de uma Queda, eu acho que esse é um grande mérito desse filme, assim, porque tu acaba sendo manipulado no filme, né? E o final fica no teu colo, tu não consegue entender muito bem até onde tu acredita no que tu viu, né? Ele fica te jogando o filme inteiro para um lado e pro outro, né? Agora eu vou acreditar nela. Não, agora eu não vou acreditar. Não, agora eu menos a minha reação foi assim, sabe? Ela foi me manipulando, realmente, a palavra é essa, a gente manipula o tempo inteiro. Mas sabe que isso às vezes eu acho que tem um pouco a ver com a indústria também, tem Hollywood, ou cinema europeu, ou sul-americano, mas eu acho latino. Eu acho que aí é um problema de modal isso aí, cara. É muito de assinatura de direção, sabe? Acho que mais do que indústria é a assinatura, né? O Scorsese, por exemplo, é um diretor que não é óbvio, por exemplo, né? O Nolan é um diretor que não é nem um pouco óbvio. Por exemplo, olha o final do Inception, por exemplo. E aquele final, aquela porra daquele peão, vai cair ou não vai cair? Ele vai seguir rodando ou vai cair o peão? Daí tava dormindo, ou tava acordado ou tava sonhando? Será que isso não é uma questão mais de modal? Porque, por exemplo, no caso do cinema, e aí vocês me corrijam se eu estiver delirando muito. No caso do cinema hollywoodiano, existe muito também o peso, o fator histórico, que o cinema foi um instrumento de influência cultural no momento que ele surgiu e tal, a maneira com que ele foi construído, e foi injetado em outros lugares e meio que virou a primeira linha de impacto cultural das sociedades. Né? A gente tem o cinema brasileiro, mas se a gente for fazer sabatinar as pessoas na rua, ciceronear as pessoas na rua, primeiro filmes hollywoodianos. A Rússia tem o cinema russo, mas filmes hollywoodianos têm títulos consagrados que todo mundo vai conhecer. Mas agora, se a gente sair um pouco do cinema, deixar o cinema um pouco de lado e pegar a Netflix, parece que ela fura um pouco essa lógica, pelas razões que forem, não vamos entrar em greve de roteirista, orçamento baixo, coisa assim, mas ela consegue nos trazer coisas diferentes, por exemplo, acaba consumindo indiretamente muitos títulos espanhóis, e eu acho muito interessantes. Ou se não, produções do circuito europeu como um todo, produções alemãs, produções britânicas, sabe, filme australiano que eu jamais imaginei que ia ver, tá lá, sabe, e assim eu vou conhecendo outros lugares, o meu globo vai girando, assim, eu vou vendo títulos diferentes. Os dorama é uma febre. Isso aí, olha aí. Febre, minha mulher adora esses dorama, cara. Ela assiste vários, que é um negócio, é um formato enlatado, né? Historinha, e vai embora. É consumido de quilo, digamos assim. Sim.
Quer dizer que ela não tá vendo o filme do Scorsese, então. Ah, ela não viu. Eu pedi, vamos ver o Assassino da Lua das Flores, 3 horas e meia. Ela, ué. Tu tá falhando na tua missão, Remus, de convencer ela a assistir Scorsese. Os discípulos de Martin ali em Campo Bom estão fracos. Tem coisas que eu não consigo arrastar ela, mas tem coisas também que eu não compro com ela também. Mas aí, ó, talvez chegou num ponto, tá? Quando eu quero ver um filme, mas, sei lá, vou usar talvez um termo errado aqui, um filme mais sério, eu quero pensar, eu quero, enfim, eu vou lá e vejo um filme do Martin Scorsese. Quando eu quero me divertir, ver aqueles personagens quando eu era criança, eu vou lá e vejo filme da Marvel. Não tem nada de errado. E como convencer o grande público a ver um filme mais cabeça? Não precisa nem ser Scorsese, mas um pouquinho mais cabeça. Aí tu trouxe um ponto muito... Mas aí, tudo bem, mas aí olha só, eu pego aquela fala do Julian, quando o Metallica atingiu o grande público, as pessoas não gostaram. O grande problema é o fandom, ele não gosta. Sabe qual é o grande problema dos cinemas da Marvel, DC, seja lá? Os fãs de quadrinhos ficam reclamando, mas o meu personagem não era assim, meu personagem não era assado. O pessoal não consegue fazer a transição. Mas, por exemplo, as pessoas se viram compelidas, e eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, sentiram aquela repulsa inicial quando viram O Poço, que, porra, isso aqui eu não conheço ninguém dessa galera aqui, que filme estranho é esse? E depois saíram impressionadas do filme, acharam muito interessante. Como tu seduzia as pessoas a verem coisas fora daquele nosso circuito pasteurizado que a gente está acostumado? Aquele filme que tem aquela carinha de sessão da tarde. Difícil, né? Porque como esses filmes não vão dar um lucro suficiente, eles vão ficar nichados a poucas pessoas, entendeu? Eles não vão ter um apelo de marketing muito grande, eles não vão ter... Entendeu? Me parece que é um ciclo meio difícil de tu quebrar, né? De tu levar... a partir do momento que tu tem... como o Sandy falou, claro, a gente não vai ser inocente de achar que fazer cinema não é para dar lucro, né? Óbvio que não, né? A partir do momento que a gente sabe que um filme que não tem tanto apelo, não vai gerar tanto lucro, ele vai chegar a menos pessoas. O cálculo é simples, entendeu? O entendimento. Como quebrar isso? Não sei, é difícil pensar. É que tu não quebra, porque... Quer ver um exemplo? Eu quero contar uma história, certo? Conforme os assuntos polêmicos que eu vou colocando, eu vou agradando menos pessoas. Menos pessoas vão assistir aquele filme. É a lógica lá da HBO no começo, né? Eu tava vendo um documentário agora que teve sobre os Sopranos. São 2 partes, eu sugiro que vocês vejam, até pra gente poder fazer um programa sobre os Sopranos. E é isso, o David Chase lá, ele contando, ele quebrou um monte de paradigmas ali. Ele quebrou um monte de coisas, só a HBO ia aceitar aquilo dali. Ele fez um monte de coisas que não deveriam fazer. Então, sei lá, tema sobre aborto, perdi um público. Assassinato, perdi outro público. Incesto, perdi outro público. Sei lá o quê, tô citando assuntos polêmicos aleatórios aqui. Sabe? É o caso do Game of Thrones, que tem todos esses, né, Remus? Sim. E de vez em quando, se for a bolha, ainda assim tem um grande público. Cara, tu nunca vai conseguir ter liberdade criativa de fazer o que tu quiser com temas polêmicos e vai esperar que seja um grande público. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Quem é que assistiu aquele filme Requiem para um Sonho? Cara, a maioria das pessoas... É um filme sensacional. Mas a maioria das pessoas diz, esse filme é muito deprê. E realmente ele é um filme muito deprê. Agora, eu não posso querer que esse filme me surpreenderia se ele tivesse o mesmo público do De Volta para o Futuro 1, por exemplo, sei lá. Fazendo uma comparação bem esdrúxula aqui, né? Mas a questão do De Volta para o Futuro, eu queria só pontuar isso, assim, eu não vejo problema em ter De Volta para o Futuro, que eu acho que existem filmes que cumprem essa função de ser lúdico, essa função de nem tudo na vida precisa ser questionado, nem tudo na vida tem que ter essa carga de que tu tem que sair pensando que tu tem. Eu acho que tem vários filmes que existem essa função de entreter e de tu sair do cinema satisfeito de ver. Eu adoro De Volta para o Futuro. Acho que é um filme que ele até trata de uma questão assim que é da viagem no tempo, que é uma coisa que todo mundo tem isso, né? De imaginar como seria uma viagem no tempo, e ele trata bem disso, assim. É um filme leve, né? É leve, é um primor de roteiro, a história é difícil achar um furo de roteiro ali, sabe? Em história de viagem do tempo isso é difícil, né? Talvez tenha um lá, que é meio famoso lá,
né? De quando o Biff rouba o almanaque, né? Lá no futuro, e ele volta e dá o almanaque para ele mesmo, e o futuro que ele cria, quando ele volta para 2015, deveria ser o futuro daquela linha do tempo de 85 que ele criou, e não o futuro, né? Então, e daí eles criaram, talvez que não a linha do tempo não se formou ainda, que talvez isso é o único furo de roteiro que tu pode questionar no filme, tá? Vou botar assim. Porque o filme é perfeito, sabe? E é legal que eles criam, assim, pô, é viagem no tempo. Se é viagem no tempo, eles poderiam criar uma história que eles vão para qualquer lugar. Eles vão pro nascimento de Cristo, eles vão pra guerra do caralho, da secessão, não sei o que, não. A história toda é restrita ao mundo deles, à vida deles, à cidade deles, aos problemas que eles têm da vida pessoal deles no mundinho de Hill Valley, sabe? E eles têm uma máquina do tempo. Isso é muito foda, entendeu? Então, eu não consigo imaginar o De Volta para o Futuro tendo uma nova história. O remake, o reboot nem se fala. E uma continuação teria que ser muito bem pensada. Remus, tu sabe onde é que isso já aconteceu? Dark. Estão no mesmo lugar o tempo todo em diferentes eras, cíclicas, e a aventura vai se desenrolando ali, e tu é o neto do teu pai que matou maravilhoso. É 10 vezes mais complexo que De Volta para o Futuro. Dark eu tinha assistido com uma planilha de Excel do lado, né? Jamais daria para assistir com as crianças. Mas tá aí um bom exemplo, ó. Tem que ter a suspensão da crença em De Volta para o Futuro. Ah, mas por que não? Não, cara. Olha a história, se diverte com a história. E evita muitos questionamentos ali. Não tira esse prazer, sabe? Tá comendo sorvete e tá reclamando que ele é doce, pô. Existem vários tipos de entretenimento. Eu acho que Dark faz parte desse entretenimento, que nem Black Mirror é. Onde é um tipo de entretenimento que tu não pode sentar para assistir e querer dormir logo em seguida, porque ele vai te provocar uma insatisfação, uma coisa até ruim, assim, né? Tu vai ficar com aquelas coisas na tua cabeça pensando e vão te trazer até pesadelos se tu conseguir dormir, né? E acho que para tu assistir De Volta para o Futuro é mais tranquilo, para tu botar a cabeça no travesseiro e logo em seguida dormir, né? Vi uma fala do Spielberg dizendo: cinema, as pessoas não vão no cinema para se deprimir, as pessoas vão para ser felizes. Eu discordo um pouco da fala dele, isso me lembra, eu que faço literatura, é a fala daquela escola parnasiana de poesia que dizia que a poesia não é lugar para crítica. Não, também é lugar para crítica, né? Ela pode ser só uma poesia, mas ela também pode ter crítica se for o caso. Vai depender do público. Foi o Spielberg que falou. Eu acho que eu sei porque ele falou. Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu lembro da época, do contexto que ele falou isso. Eu não estou nem pesquisando, só vou dizer que eu acho que eu lembro. Foi na época do Menina de Ouro. Esse filme, meu Deus do céu, eu saí me arrastando do cinema, assim, ó, me carregado do cinema. Que filme terrível nesse aspecto de depressão, né? De tristeza, ele é devastador. Todos os filmes do Clint são terríveis, ele chafurda na depressão, né? E não é fantástico ter um filme assim? No cinema? Como obra cinematográfica é fantástico. Mas aquele filme me fez mal, cara. Nossa Senhora. Então essas verdades absolutas, seja o Spielberg falando sobre que o cinema é lugar para tu te divertir, seja o Martin Scorsese reclamando dos filmes da Marvel, é complicado. E o Quentin Tarantino, cara, ele menos ainda, porque provavelmente um cara como o Martin Scorsese, ou sei lá, os caras que fazem filmes mais sérios de máfia e tal, devem achar uma galhofa os filmes dele, né? Porque ele tem suas liberdades criativas, né? Bastante, né? Pega, por exemplo, Bastardos Inglórios, ele é histórico? Não é. Aí imagina, aí vai um professor de história e começa a apontar os erros ali. Pô, não. Não. Aí o professor de história tá maluco, se ele vai apontar erro de história no Bastardos Inglórios, né? Mas então, por que eu posso contar uma história, uma história em que a história não seja real, enfim, ou não respeite as datas, e eu quero dizer como os outros têm que fazer o filme? Eu sei que eu tô parecendo o advogado do diabo aqui, mas é isso. De Volta para o Futuro vai ter um grande alcance de público. Agora, se tu ficar pensando em viagens no tempo, talvez uma coisa é De Volta para o Futuro, outra coisa é Interestelar, né? Sim, totalmente. Outra coisa é o Dark, são coisas diferentes, são níveis diferentes. Talvez o público que veja De Volta para o Futuro, a grande maioria não vai querer ver Dark, ou muito menos Interestelar. Mas o cara que viu Interestelar pode se divertir vendo De Volta para o Futuro, que é o caso aqui. Eu sei que é para me divertir, eu sei que eu não tenho que estar pensando, mas uma pessoa não pode voar. Mas não sei o que lá. Mas sabe? Vai entrar nessa aí e realmente tu não vê nada, né? Não, vamos ter as liberdades poéticas, claro. Pensa no Breaking Bad lá. Aquele final que ele... Perfeito.
que ele liga aquele negócio e a metralhadora sobe e mata todo mundo. Tá, e se ela não mata? E se um bandido escapa? Porque tá desarmado ali o Walter White. Ah, mas aí é muito se... Naquela história, eles foram surpreendidos pela metralhadora e todos eles morreram. Inclusive, ele é atingido pelo tiro da própria metralhadora que ele criou, da engenhoca que ele criou, né? Existe uma porta de entrada onde o pop pode abrir a cabeça da gente. Dito isso, sim, eu vou citando esses filósofos pops, né, como Cortella, Karnal, Clovis, acho que esses são bons exemplos de onde a gente tem contato com ideias que são mega complexas e eles falam isso muito bem, né, de um jeito muito brilhante, de conseguir sintetizar conceitos para várias pessoas poderem acessar eles, né? Mas eu também fico pensando uma coisa, assim, às vezes tu simplificar demais um conceito que ele é complexo pode ter um perigo de... Dar um exemplo, assim, por exemplo, se o Einstein vai para uma praça e tenta explicar a teoria da relatividade de um jeito mais simplificado possível, ele vai alcançar mais pessoas, mas ele não vai estar fazendo a teoria da relatividade na sua essência. Não sei se vocês me entenderam. Ele deixou de Então, divulgar a teoria, ele divulgou qualquer outra coisa mais triturada. sim. Então, acho assim que a gente tem que ter um pouco de cuidado só quando a gente acha que o pop, só sendo mais acessível, ele cumpre a sua função, porque ele não cumpre totalmente a sua função. Acho legal que as pessoas comecem a ler, por exemplo, Paulo Coelho. Eu não vejo muito problema no Paulo Coelho, porque eu acho que quando a pessoa está começando a ler e ela começa a ler Paulo Coelho, eu li alguns livros de Paulo Coelho quando eu era adolescente, e aquilo me levou para outras leituras, né? E acho que tem um papel importante de tu acessar uma obra que não é tão complexa. Assim como o cinema, que a gente estava falando do De Volta para o Futuro, né? É uma obra que te leva para outros filmes de viagem no tempo, e tu começa a comparar e tu vê que tem o seu valor também, né? Isso aí da leitura é um ponto importante, realmente. Vou botar, assim, o valor literário é meio difícil de falar, né, de julgar, mas no caso do Paulo Coelho, eu não me importaria se a população brasileira lesse Paulo Coelho em massa, desde que lessem, entendeu? Considerando que é uma população que não lê absolutamente nada, se lessem Paulo Coelho já seria um avanço, entendeu? Já seria um grande avanço, né? Mas aí também está a questão do estímulo, que a gente começou também lá no início da conversa falando, que nem todo mundo tem acesso ao cinema, nem todo mundo tem acesso a essa ou aquela mídia de divulgação e de difusão de cultura pop, mas tem uma TV por perto, tem um rádio por perto que fica vomitando sertanejo o dia todo, ou substitua sertanejo por qualquer outro ritmo que tu tenha preconceito, enfim, né, infelizmente, mas que é o que vende, a gente sabe. E aí também eu já vou chegar na fala do Julian também, que daí existe, eu acho que dentro da cultura pop, da divulgação de arte como um todo, essa arte provocativa que nos traz mensagens, enfim, que tem uma mensagem a te trazer para o maior número possível de pessoas, que é justamente o desafio da receita, de como encontrar mais pessoas, independente de quanto seja o meu orçamento. Que, por exemplo, quando eu estava numa entre-safra ali que eu já estava satisfeito e já não me servia mais escutar podcasts de divulgação científica ou de conteúdo nerd, eu descobri de repente aquelas apresentações do TEDx, chame como preferir, que me trouxe pessoas falando coisas incríveis que eu carrego até hoje na memória, e por acidente, na linha dessas apresentações do TEDx, eu descobri Leandro Carnal e os nossos filósofos pop. E hoje eu consumo conteúdo de outros especialistas pop nas suas áreas, como o Lito Souza, que fala de aviação, o Serjão dos Foguetes, né? Enfim. Então, só que assim, ainda existe, e sem modéstia à parte, não quero me engrandecer com isso, mas existe o meu interesse de garimpar essas coisas. E agora, para a pessoa que está no corre o dia inteiro ali, que não tem tempo nem para se coçar direito, como é que ele vai acessar essas coisas se ele próprio não tem tempo de buscar isso? No caso do Sacana, eu vou te falar assim, eu acho incrível o trabalho dele, porque um cara
falar do que ele fala, se tornar popular, que nem ele se tornou, que é um cara que fala de astronomia e de ciência, sabe? De coisas complexas, e a maneira que ele consegue falar, como ele consegue atingir, como ele consegue ser popular, eu acho que o trabalho dele é muito louvável, cara. O outro quem faz isso é o Manual do Mundo também, por exemplo. Ah, Pô, que canal foda, velho, o sabe? Iberê é massa pra caramba. Nossa senhora. Além de serem dois queridões, né, cara? É. E o Sacani ainda, reforçando isso que tu disse, tem uma influenciadora que eu sigo, olha eu seguindo influenciadoras, a Samantha Alves, né? Ela ficou muito famosa assim por fazer vídeos engraçados primeiro pelo Botafogo, né? Pela conta do Botafogo e posteriormente gerando conteúdo próprio de humor dentro da terra natal dela, que é meu Deus, Mangueira, Estação Primeira enfim. É lá. Mangueira é um morro no Rio. O morro da Mangueira. Não. Esqueci o nome, lá da zona norte do Rio lá. Mas enfim, lá de onde ela mora, sabe? E ela faz aquela carioca raiz que fala palavrão e tudo. E num podcast, ela viu o Sérgio Sacani lá dentro do Estúdio Flow e, não sei o que, eu adoro teu conteúdo e tal. Que é justamente isso. É aquela típica menina assim que malandreava na hora da aula, sabe? Fugia da sala, mas ela é fascinada por conteúdo de espaço, sabe? Então é muito isso, assim, tu conseguir seduzir as pessoas pelo assunto que as fascina. Mas e aí, será que a gente ia ter uma nova enxurrada de conteúdo pop de astronomia? Pois é, tomara que tenha, né? A internet é um canhão de cultura pop também, né? Sem querer, a gente tem que considerar isso, assim, que a cultura pop, ela passa por isso da internet, e é onde é o meio mais popular, por onde a gente consome também, né? E essa questão dos influenciadores, acho que também a gente tem que considerar, né? Porque é um certo, como é que eu vou dizer assim, é um mérito da pessoa de conseguir capturar a tua atenção falando de coisas que são complexas, de um jeito onde as pessoas se interessem por astronomia, ou por filosofia, ou por literatura, ou por assuntos que são ciência, né? Coisas que são complexas, e onde as pessoas possam ter esse primeiro contato com essa obra, né? Mais complexa, sim, mas acho que o desafio é esse, assim, o desafio é tu conseguir fazer a pessoa dar o próximo passo, é a pessoa ir por ela mesma e buscar obras e conseguir ter um entendimento melhor de coisas mais complexas, mas nem todo mundo tá também a fim de fazer isso, né? É que, Julian, isso, né, eu me repito um pouco agora aqui, mas esse é o processo, né? Tu é o cara que começou lendo, sei lá, uma história em quadrinhos e, de repente, tu vai evoluindo e tendo outros interesses, e aí tu vai buscar o lado mais, vamos dizer assim, mais sério daquilo, sabe? Esse é o processo de evolução de cada um também. Por exemplo, tu falou sobre os filósofos ali, o Karnal, o Cortella, esses caras. Que bom que tem esses caras, né? Porque a gente sabe que a filosofia foi tirada das escolas um tempo atrás, acho que agora voltou, enfim, sempre quando tu quer emburrecer as pessoas, tu tira a filosofia das escolas, por exemplo. Eu e tu, Julian, talvez o Remus, acho que o Ghost também talvez, a gente tinha o quê? Moral e cívica, né? Tem gente que ainda reclama, tem gente que tem cara de dizer que falta que faz a moral e cívica. Obedecer cegamente, a gente não tem que pensar, que é o que a filosofia faz. Que bom que tem esses caras, né, como esses filósofos populares, vamos dizer assim. Eu tive moral e cívica e filosofia na escola, e depois filosofia e história da cultura brasileira e na faculdade. Eu nunca tive filosofia na escola, eu fui ter só na faculdade mesmo. Moral e cívica eu não tive. Só filosofia no ensino médio, porque eu estudava numa escola particular ainda. No ensino público, a filosofia só voltou, eu acho que no início dos anos 2000 ali. Mas eu acho que é importante, sim, esses influencers que são professores de filosofia terem um espaço importante, porque eu acho que a filosofia, ela está ocupando um espaço muito importante na cultura pop, porque os jovens estão chegando também com essa sede de querer entender o mundo que eles estão, e acho que eles ocupam um papel importante, assim, dentro da internet, né?
Mas o que me incomoda um pouco, assim, fugindo um pouco dos filósofos, mas falando também dos influencers, que eu acho que é um ponto negativo que eu acho que a gente deveria também trazer, assim, dentro dos influenciadores na internet, é porque acaba tudo passando por uma questão mercadológica, no sentido de, às vezes tu vai dar de cara com um vídeo de um cara falando de um quadrinho, por exemplo, ou de um livro, ou de alguma outra coisa, e no final ele mete lá um link da Amazon para tu conseguir com desconto, e isso aí eu acho um pouco problemático também, porque no final das contas a gente entra por um conteúdo de cultura e acaba sendo como é que eu vou dizer assim, um comprador, né? Estamos sendo vendidos, a nossa atenção está sendo vendida no final das contas, porque tu vai ser um comprador de um produto, né? Tu sabe que esses tempos morreu um quadrinista bem famoso, assim, para quem gosta de quadrinhos, né? E aí, num grupo que eu participo, um cara do YouTube fez um conteúdo sobre a carreira do cara, mas linkou as obras dele para comprar na Amazon, que ele ganharia uma grana. Daí eu fico pensando, será que é legal? Não linka para comprar. Faltou o timing, né? Exato, lista as obras ali, quem quiser vai ir atrás, porque é muito fácil isso, mas parece que é deselegante, sabe? Sem noção, né? Falta de bom senso, pra dizer o mínimo. Bom senso, tu tá falando sobre a morte de um cara ali, né? No fim, então, o pop é popular? O pop é popular e não teria como ser diferente, né? E Agora, o Papa é pop? o Papa é pop e o pop não poupa ninguém. As minhas considerações finais são: viva a cultura pop, é bom a cultura pop, mas não se baseie apenas na cultura pop. Vamos expandir os horizontes, vamos expandir o conhecimento. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui escutando e vendo. E queria convidar vocês a assinarem o canal novamente, aqui, né? Dar aquele like maroto. Era isso. E deixem aqui nos comentários sugestão de outras coisas que vocês gostariam que a gente fizesse. Quem viu até o final, escreva escalafobético nos comentários. Escalafobético. Escalafobético. O Julian, lá no início, ele se apresentou, dizendo que não existe resposta simples para questões complexas, né, Julian? Mas a internet nos trouxe a resposta definitiva, a masterpiece, para quando tudo der errado, tu nunca vai ficar desarmado se tu soltar um teu cu. Era isso. Vence qualquer argumento. Vence qualquer argumento. Eu acho que deu, né? Chega, né? Ele ficou perplexo. Ficou perplexo. Este é um produto exclusivo do Filósofo Boladão. @Filósofo Boladão. Todos os direitos reservados. Produção e roteiro: Julian Neto, Santiago Castro, Rafael Leite e Rafael Remos. Montagem: Santiago Castro. Finalização e sonorização: Rafael Remos.